E VGHF11, esse fundo simplesmente está despencando, o bicho não para de cair. Então se você está perdendo dinheiro com ele e quer saber quando que ele vai voltar a melhorar o preço da sua cota e também quando ele vai subir os seus dividendos, fica aqui nesse vídeo que ele é especialmente para você. E também para aquele pessoal que está querendo começar a comprar ele, só que está meio em cima do muro, tipo vai, não vai, está meio ali em cima do termo. Então vamos começar aqui com ele. Hoje ele está caindo cerca de mais de 2%. Só que isso não é tudo. No último mês ele vem caindo 11%, nos últimos 12 meses caindo quase 30%. E no seu período máximo, desde a sua criação, tem uma queda de 32%. O que acontece, tá? O VGHF11, ele é aquele caso ali de fundo imobiliário que ele sempre vai ficar em cima do muro, tá? Porque ele começou com uma estratégia muito mais arriscada do que tem hoje, porém ao longo do tempo ele foi mudando essa estratégia. Então o que aconteceu? No começo ele pagava altíssimos dividendos. Porém, depois de um tempo que ele mudou essa estratégia, o seu dividendo ficou um pouco mais linear, caindo um pouco mais para a média do mercado. Isso ao mesmo tempo é bom e é ruim para o cotista, porque ele sempre vai ter um resultado na média. Só que o que vai depender é do que você está procurando. Se você está querendo aquele fundo imobiliário que paga excelentes dividendos, sempre o maior dividendo possível, você não vai gostar dele, porque ele sempre vai ficar na média. Porém, a média pode ser muito bom, principalmente em momentos que o mercado está caindo muito. Então, quando você compara o VGHF11 com o HCTR, DEVA, TORD, você vê que esses fundos estão caindo muito mais do que o VGHF11. Ele está caindo bastante? Tá, 30%. Porém, esses outros fundos estão caindo 30%, 40%, 50%, 60%. Então, a média às vezes é bom. Um outro ponto é do que? Cara, fundo imobiliário como o VGHF11 está pagando muito dividendo. Porque olha isso daqui. Nos últimos 12 meses ele pagou quase que 16% de dividendo. Lembrando que esse dividendo não tem imposto sobre ele cai direto na sua conta. Então é um excelente dividendo. Só que o que está matando todos os fundos imobiliários? O aumento da Selic. Meus amigos, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. A Selic subiu, vai ficar ruim temporariamente para todos os fundos imobiliários e, consequentemente, acabar derrubando o preço da sua cota. Só para me explicar aqui para vocês terem um contexto bem rapidamente, é do que? Cara, para que você vai investir no VGHF11, sendo que ele está pagando ali cerca de 16% no ano, sendo que você pode investir na Selic pagando 13%, que é sem risco nenhum, 100% seguro. Então, muitas das pessoas vão acabar optando pela Selic. Então, por isso que os fundos imobiliários estão caindo. Eles basicamente tiram o seu dinheiro aqui do fundo para colocar na renda fixa. E é exatamente ao contrário que você deve fazer. É claro que você tem que ter aquela carteira balanceada, um pouquinho em cada coisa, só que quanto mais barato você comprar o fundo imobiliário, maior vai ser o seu dividendo e o seu lucro lá na frente. Por quê? Vamos supor aqui que você pagou R$10 aqui no VGHF11 e ele pagou cerca de 9 centavos. É um excelente dividendo. Porém, se você compra ele hoje custando a casa dos seus R$6 e ele está pagando esses 9 centavos, esse dividendo vai ser quase que 30% a mais. Simplesmente por conta que mudou o preço que você pagou. Então, o preço que você está pagando em um ativo é essencial, tá? Então, sempre busque comprar o ativo mais barato possível. Então, quanto mais barato, mesmo que ele não aumente muito o seu dividendo, ele mantenha o seu dividendo padrão ali, quando ele, gente, for fazer uma conta para descobrir o seu dividendo yield, você vê que o dividendo yield dele está lá na casa do chapéu, simplesmente por conta do preço que ele pagou. Só que no caso, por que o VGHF11 está caindo tanto? Basicamente por conta disso daqui. Isso daqui que você está vendo aqui agora na tela é basicamente o seu relatório gerencial, o que é onde está alocado os seus milhões de reais ali que estão dentro do fundo imobiliário. Então você vai ver o quê? Que basicamente é metade CRIs, dívida do setor imobiliário, e outra metade é fundos imobiliários. O que acontece? Por que o VGHF11 está sofrendo tanto assim nesse momento? Basicamente está jogando tudo contra o VGHF11, que é do quê? Todos os fundos imobiliários que ele tem, ele basicamente vai ser uma média. Então tem fundo imobiliário que ele tem ali que está subindo e tem fundo imobiliário que está caindo. No geral, como todos os fundos imobiliários estão caindo, adivinha, o VGHF11 vai acabar sofrendo muito por conta disso. Só que, não é tudo, né? Porque se você é pobre e começa a investir, sempre acontecem umas coisas dessas. Que é do quê? Cara, se você tem o CRIs ali atrelados ao IPCA, é muito mais ruim ainda para o fundo imobiliário em si. Por quê? Toda vez que aumenta a Selic, é forçando a inflação a descer. Então, se a inflação está descendo por conta do aumento da Selic, significa que você vai ter uma inflação menor, só que, no caso do VGHF11, olha, a maior parte que está alocado dele é em IPCA, tanto com variação positiva como negativa. Então, o que acontece? O IPCA caindo é ruim também para o VGHF11, por conta que metade dos seus ativos estão atrelados a ele. Só que,
É mais ruim ainda porque aumentou a Selic, todos os fundos imobiliários caem. Inclusive, como que tem fundo imobiliário, todos os fundos dentro dele vai acabar caindo mais ainda. Só que é duas vezes ruim porque aumentou a Selic, vai forçar o IPCA caindo, e IPCA caindo, o que acontece? Ele recebe menos dinheiro. Ele recebe menos dinheiro, paga consequentemente menos dividendo. Tanto que se você olhar aqui no seu histórico de dividendo, você vai ver o quê? Que ele tem um dividendo yield aumentando, mas não é porque ele aumentou o seu dividendo que ele está pagando. Ele sempre está pagando ali o mesmo valor, mas o seu dividendo yield aumentou por conta que o preço acabou caindo. Então, como o preço dele acabou caindo, o seu dividendo yield acabou aumentando. Então, por isso que é tão importante você comprar fundos imobiliários o mais barato possível, para você ter essa margem de segurança. Agora, vale a pena ou não a gente investir no VGHF11? Quando você for investir nele, o que você vai ter que esperar? Basicamente, um fundo imobiliário muito voltado ali para a média, porque como ele tem outros fundos imobiliários dentro dele, depois que ele incorporou o Mogno FOF, basicamente ele se tornou um fundo imobiliário na média, não sendo muito arriscado ali somente com os seus CRIs, mas voltado um pouco mais para a média. Então, se você pegar fundos imobiliários como o DEVA, HCTR, FHI, ali, todos os fundos imobiliários de CRIs são muito mais arriscados do que o VGHF11, porque ele tem essa parte de FOF que acaba dando ali uma certa equilibrada na sua carteira. Só que por outro lado, quando começa a dar ruim os seus CRIs, a parte de FOF também vai segurar. Então o VGHF11 ele é aquele fundo mediano, nem arriscado, nem seguro. Vai ficar ali muito próximo da média, tá? Então depende. Você está querendo investir em algo próximo da média? Sim, você vai gostar dele. Se está querendo alguma coisa com um retorno muito maior, você não vai gostar dele. Você vai querer um fundo muito mais arriscado. Só que quando você pega um fundo mais arriscado, também tem o risco de você perder dinheiro, né? Isso não é somente o risco de você ganhar. Então, é basicamente, tudo vai depender do quê? Do que você está querendo para a sua carteira.